Meu caro Dr. Jung, esta carta muito lhe deveria ter sido enviada. Devo primeiramente apresentar-me ao senhor como Bill W., um dos cofundadores das Sociedades dos Alcoólicos Anônimos. Embora seja provável que o senhor já tenha ouvido falar de nós, com certeza ignora que uma conversa que o senhor manteve com um de seus pacientes, o senhor Roland, nos idos de 1930, tornou-se uma das regras fundamentais da nossa sociedade. Embora o senhor Roland tenha nos deixado há muito tempo, o registro de sua inesquecível experiência enquanto estava sob os seus cuidados passou definitivamente para a nossa história, e é essa história que passo a lhe relatar agora. Tendo o senhor Roland esgotado todos os recursos para livrar-se do alcoolismo, tornou-se seu paciente em 1931, permanecendo em tratamento, se não me engano, durante mais ou menos um ano. Após este tempo, deixou-o cheio de confiança e com a mais irrestrita admiração pelo Senhor. Contudo, para sua enorme consternação, retornou ao velho hábito. Convencido de que o Senhor era a sua única tábua de salvação, voltou ao tratamento. O relato do diálogo entre o Senhor e ele veio a tornar-se o primeiro elo de uma corrente de acontecimentos que terminaram por induzir a fundação de nossa sociedade. A minha lembrança deste relato do encontro entre ambos é a que se segue. Primeiramente, disse-lhe o Senhor francamente que não via esperanças para ele em novos tratamentos, fossem esses tratamentos médicos ou psiquiátricos. Esta sua posição sincera e humilde foi, sem dúvida, a primeira pedra em que fundamentamos a nossa sociedade. Tal afirmação, vinda de quem ele tanto confiava e admirava, produziu sobre ele o mais violento impacto. Quando ele lhe perguntou se então não haveria para ele alguma esperança, o Senhor lhe respondeu que poderia haver sim, e que esta esperança seria de tornar-se o sujeito de uma genuína experiência espiritual ou religiosa, em resumo, de uma autêntica conversão. Tal experiência poderia motivá-lo mais do que qualquer outra coisa, disse-lhe o Senhor. Mas preveniu de que, conquanto tais experiências tivessem acontecido a alguns alcoólicos, elas eram comparativamente raras. E recomendou-lhe que se colocasse em uma atmosfera religiosa e que esperasse. Essa foi a substância do seu conselho. Prontamente o Sr. Roland juntou-se ao grupo de Oxford, um movimento evangélico de grande sucesso na Europa, movimento este que lhe deve ter sido familiar. Certamente o Senhor se lembra da grande ênfase que davam aos princípios de autovigilância, da confissão, da reparação e da doação pessoal ao serviço dos outros. Eles também praticavam a meditação e a prece intensivamente. E foi nesta prática que o Sr. Roland encontrou a experiência de conversão que o libertou finalmente da compulsão de beber. Voltando a Nova York, tornou-se membro ativo do grupo de Oxford, entidade então conduzida pelo Dr. Samuel Schumacher. Dr. Schumacher havia sido um dos fundadores daquele movimento e a sua poderosa personalidade era carregada de imensa sinceridade e convicção. Nesse tempo, entre 1932 e 1934, o grupo de Oxford já havia recuperado um número de alcoólicos e Roland, sentindo que poderia identificar-se com aqueles sofredores, lançou-se ele mesmo no auxílio de outros. Um desses era um velho companheiro de colégio chamado Edwin T.
Ele havia sido tratado por outra instituição, mas o Sr. Roland e um outro ex-alcoólico do grupo de Oxford contataram-se com ele e convenceram a retornar à sobriedade. Enquanto isso, eu percorria os caminhos do alcoolismo, tentando curar-me por mim mesmo. Finalmente acabei sendo cliente do Dr. William Silkworth, que era maravilhosamente capaz de entender os problemas alcoólicos. E assim como o Senhor resgatou Roland, assim também ele me resgatou do álcool. Sua teoria era de que o alcoolismo tinha dois componentes. Por um lado, uma obsessão que compelia o sofredor a beber, contra seu desejo, e por outro, uma espécie de dificuldade metabólica que ele chamava de alergia. A compulsão ao álcool garantia que o hábito de beber prosseguiria e a alergia fazia com que o sofredor entrasse em decadência, enlouquecesse ou morresse. Embora eu fosse um dos que havia julgado ser possível ajudar, acabou sendo obrigado a me confessar que já não via mais esperança para o meu caso. Eu deveria considerar o meu tratamento encerrado. Para mim, isto foi uma bofetada. Assim como Roland foi preparado pelo Senhor para a sua experiência de conversão, meu maravilhoso amigo também me preparou para semelhante experiência ao dar-me tal terrível veredito. Ouvindo falar sobre a minha recaída, meu amigo Edwin T. veio ver-me em minha casa, onde eu estava bebendo. Era novembro de 1934 e já fazia muito tempo que eu registrara meu amigo Edwin como um caso incurável. No entanto, ali estava ele, no mais evidente estado de sobriedade. Esse estado de sobriedade, certamente, estava relacionado ao curto período em que ele esteve ligado ao grupo de Oxford, e era naquele momento tão evidente, tão distinto de sua usual depressão, que me foi tremendamente convincente. Por ser ele um irmão sofredor, comunicou-se comigo em tal profundidade que eu imediatamente senti que deveria buscar uma experiência igual à sua, ou então morrer. Voltei então aos cuidados do Dr. Silkworth, onde pude tornar-me novamente sóbrio, ganhando assim nova visão sobre a experiência da libertação do meu amigo e novo enfoque no caso de Roland. Livre mais uma vez do uso do álcool, passei a me sentir terrivelmente deprimido, o que me pareceu ser devido à minha inabilidade de adquirir qualquer tipo de fé. Edwin T. visitou-me novamente nesse período, repetindo as mesmas fórmulas do tratamento do grupo de Oxford. Quando ele me deixou, recaí na mais profunda depressão. Desesperado, então gritei: se existe um Deus, que ele se mostre a mim. Imediatamente, uma iluminação de enorme impacto e dimensão envolveu-me. Uma coisa extraordinária que tentei descrever no meu livro Alcoólicos Anônimos. Meu desligamento da obsessão pelo álcool foi imediato. Senti que me havia tornado um homem livre. Logo em seguida a esta minha experiência, recebi no hospital, das mãos de Edwin, o livro de William James, Variedade das Experiências Religiosas. Livro este que veio me conscientizar que a maior parte das experiências religiosas, as mais variadas, tem um denominador comum, que é o colapso do ego, a sua queda no maior desespero. O indivíduo tem que se encontrar em uma situação extrema, frente a um dilema insolúvel. No meu caso, esta situação, esse dilema insondável, nasceu da minha compulsão à bebida e um profundo sentimento de desespero mais ainda tomou conta de mim quando meu amigo alcoólico comunicou-me o seu veredito de incurável dado a Roland. Durante a minha experiência religiosa, tive a inspiração de uma sociedade de alcoólicos, em que cada um se identificasse com o outro e lhe transmitisse a sua experiência, em uma espécie de cadeia. Se cada sofredor tinha que dar a notícia do veredito de incurável que a ciência médica conferia ao ingresso no tratamento, deveria também lhe colocar a possibilidade de uma abertura a uma experiência de transformação espiritual.
Este conceito provou ter sido a base de posteriores conquistas dos alcoólicos anônimos. Isso fez com que as experiências da conversão, quase tão múltiplas quanto as citadas por William James, se tornassem disponíveis em larga escala. Assim sendo, nós, dos Alcoólicos Anônimos, fomos extremamente beneficiados pelo Senhor, pelo Dr. Schumacher, do grupo de Oxford, por William James e pelo nosso amigo médico Dr. Silkworth. Como o Senhor pode ver claramente agora, Dr. Jung, esta espantosa cadeia de acontecimentos realmente começou há muitos anos na sala do seu consultório e foi desencadeada pela sua humildade e profunda percepção. Muitos participantes dos Alcoólicos Anônimos são estudiosos de sua obra. O Senhor endereçou-se especialmente em sua direção devido à sua convicção de que o homem é mais que o intelecto, as emoções e $2 de medicamentos. Os panfletos e outros materiais que lhe envio mostrar-lhe-ão o quanto a nossa sociedade vem crescendo, desenvolvendo seu espírito de unidade e com ela vem estruturando as suas bases. O Senhor gostará provavelmente de saber que, além da experiência espiritual, muitos alcoólicos anônimos vêm ingressando em outras experiências psíquicas com considerável força cumulativa. Outros membros, depois de recuperados nos Alcoólicos Anônimos, têm sido muito ajudados pelos seus assistentes e alguns são estudiosos do I Ching e do admirável prefácio que o Senhor fez para este livro. Esteja certo que ninguém mais do que o Senhor ocupa destacada posição no afeto e na história de nossa sociedade. Muito grata ao Senhor. William G. W. Bill W.